Nós estamos de volta com Programação Nacional. A gente está conversando um pouco mais sobre a vida, sobre a missão, sobre as características do Papa eleito, Papa Francisco. Quem conversa com a gente é o professor Dr. Francisco Borba, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor, a gente falou sobre várias características, né, do Papa Francisco, e ele tem formação jesuíta. Muitas pessoas não conhecem essa formação, às vezes de ouvir falar, né, sobre esse tipo de formação, mas ela determina algum tipo de comportamento específico no Papa? Ela direciona algum tipo de ritual diferente, alguma coisa nesse sentido, ou não? É a formação dele e o papado é outra coisa? Os jesuítas, a Companhia de Jesus, a qual pertencem os jesuítas, é considerado a organização da igreja talvez com maior força de formação de caráter. O caráter dos jesuítas é sempre reconhecido na igreja como um caráter muito firme, muito formado, muito educado pela Companhia de Jesus. E existem alguns elementos que geralmente são característicos dessa formação. Geralmente são homens muito firmes, com uma fé muito profunda, com uma obediência à igreja muito grande. É uma ordem Imagine, a ordem existe desde 1500, é o primeiro papa jesuíta, porque os jesuítas não poderiam ser papas. Só se aceita que um jesuíta se torne bispo numa condição excepcional. Porque isso antigamente ou agora? Sempre. Se ele se propõe a obedecer, eles não podem dizer não vamos ser bispos, porque aí eles não estão obedecendo ao Papa. Entendi. Se o Papa quiser, pode fazer deles bispos, mas a instrução é que isso não acontecesse. Então a gente pode dizer que é mais incomum, é raro. É muito incomum, por isso chegou ao ponto de ser Papa, esse então, o primeiro, mais raro ainda. Esse é o primeiro, uma posição então de serviço realmente, e eles são a grande congregação missionária, a grande ordem missionária da história da Igreja. A gente pode pensar que os beneditinos de São Bento, que era o nome do nosso Papa anterior, os beneditinos criaram a cultura e o catolicismo, o cristianismo da Europa, na passagem da Antiguidade para a Idade Média. Foram principalmente, não só, mas foram principalmente os jesuítas que fizeram o catolicismo latino-americano. Eles são os grandes evangelizadores de toda a América Latina e são a primeira ordem de missionários importante na Ásia. Então, isso significa que um jesuíta é sempre um missionário também. São características muito fortes do espírito jesuíta, sem querer desmerecer franciscanos, dominicanos e todas as outras que também tiveram um papel importante em todo esse processo. Porém, sem dúvida, é uma ordem missionária e uma ordem de homens firmes, e isso vai estar presente na personalidade do Papa Francisco. Seria uma qualidade marcante, então, essa questão da missão, essa questão da firmeza, da determinação, pode ser um fator positivo agora. Muito positivo agora. Com relação à espiritualidade, existe uma espiritualidade diferente também, e isso deve ser passado em nível mundo ou não? Essa espiritualidade, por ele ser jesuíta, é do Papa, é dele, é pessoal? Não, aí é o seguinte, ainda é muito cedo, a gente conhece pouco da espiritualidade, nós que não somos argentinos, que não convivemos, conhecemos pouco da espiritualidade do Papa. Porém, por aquilo que eu já li de ontem para hoje, certo? De ontem para hoje foi aquela coisa de ficar coletando as migalhas que tinha na internet, em textos, etc. Porém, eu diria que ele recupera uma característica da espiritualidade jesuíta, que é a sua grande humanidade. Santo Inácio tem os famosos exercícios espirituais, que são um mergulho na alma humana para se encontrar Jesus. Uma característica da espiritualidade jesuíta é que ela não vai procurar
Deus no céu, ela vai procurar Deus dentro do homem, no coração do homem, nas dificuldades do homem, e isso está presente na figura do Papa. Agora, ele tem na espiritualidade dele um elemento de encontro com Cristo, da radicalidade da experiência mística, que estaria presente nos jesuítas, em todas as ordens, mas me lembra muito a espiritualidade de Bento XVI. Eu acho que existe uma continuidade nesse momento de papas que nos pedem uma espiritualidade de encontro maior, de adesão maior à pessoa de Cristo. Agora nós estamos chegando quase ao fim do nosso programa, professor. Gostaria de saber como os cristãos, como a população de todo mundo, na Argentina, no Brasil, que tem tantos católicos, que logo mais vai sediar um evento tão importante como a Jornada Mundial da Juventude, deve esperar, né, os trabalhos, como deve agir diante do novo Papa Francisco. É momento de oração, é momento de alegria? Qual é o comportamento do cristão e como a gente espera agora esses trabalhos? O que você espera, professor? Olha, eu diria que nesse momento a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para o Papa. Olhar não no sentido de ficar vendo uma foto dele na parede, mas de tentar entender que homem é esse, que sinal Deus transmitiu para cada um de nós quando escolhe esse Papa. Em primeira coisa, ele pede para que nós rezemos por ele. Então, a primeira coisa é rezar por ele, porque isso é uma coisa evidente. Porém, me parece que ele nos mostra que todos nós temos que fazer um exercício de conversão. Se somos já católicos muito envolvidos no cristianismo, católicos com uma visão muito, a ação social muito grande, nos perguntarmos, mas nós fazemos isso por amor a Cristo? E se nós já somos aqueles que amamos muito a Cristo, irmos mais ao encontro do irmão como ele tem ido? Professor Dr. Francisco Borba, mais uma vez, obrigada pela sua participação na Ação Nacional com a gente hoje. Seja bem-vindo sempre aqui em nosso programa. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Nós encerramos o Ação Nacional essa edição do Ação Nacional com imagens do Papa Francisco, que com muito bom humor se despediu dos fiéis na Praça de São Pedro. E a gente faz nossas as palavras do Pontífice. Uma boa noite e um bom descanso. Buonanotte e buon riposo.